para a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. É um prazer receber todos aqui para mais um encontro de formação que terá como pauta principal a educação integral. Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou a professora Silvia Carvalho, eu sou coordenadora de projetos de formação de educação para a cidadania na Escola do Parlamento e trabalho junto com o professor Hélio Araújo, que está circulando por aqui, já ele está por aqui, e nós coordenamos esses processos de formação na escola. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de desenvolver tal processo de formação à mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, na figura do seu presidente, ao diretor-presidente da Escola do Parlamento, professor Humberto Dantas, que sempre tem nos apoiado nas ações que desenvolvemos. Ele geralmente está conosco, mas hoje ele tem um compromisso externo, então ele não pôde estar, mas em alguma oportunidade desses encontros que nós tivermos, certamente ele estará e vocês terão oportunidade de conhecer se já não conhecem. E agradecemos também a toda a equipe da Escola do Parlamento que nos apoia nas ações de organização, muito importantes para a realização desse evento aqui. Agradecemos em especial a todos os componentes do Fórum de Educação Integral para uma Cidade Educadora, com o qual temos a honra de estabelecer essa parceria na organização desse processo de formação. Explicando melhor para vocês, esse curso que iniciamos hoje, intitulado Fundamentos da Educação Integral para uma Cidade Educadora, é resultado de uma parceria entre a Escola do Parlamento e o Fórum de Educação Integral para uma Cidade Educadora. Essa parceria nasceu do desejo de intensificar as ações que se referem à educação integral, tão importantes para tornar a cidade de São Paulo, de fato, uma cidade educadora. Por isso, nessa oportunidade, nós unimos forças para promover esse encontro e que, para nós, da Escola do Parlamento, é muito significativo, porque marca as ações da escola, né? Então, até então, nós temos tido ações na área da educação, e a educação integral é um foco que nós temos tido assim, especial atenção. Então, esse evento aqui é muito importante para nós. Esse formato de formação foi preparado em forma de curso e nele serão oferecidas 20 horas de formação, com início no dia de hoje e que se desdobram em mais 4 encontros nas seguintes datas: 26 de junho, 21 de agosto, 18 de setembro e 16 de outubro, no horário das 18 horas às 22, nesse período. Desde a instituição da Escola do Parlamento, um dos seus objetivos é desenvolver processos de formação que visem a educação para a cidadania. E, como resultado dessa intenção, a Escola do Parlamento, via Câmara Municipal de São Paulo, ou, ao contrário, a Câmara Municipal, via Escola do Parlamento, desde 2014, tem uma parceria, estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. E aí, a partir dessa relação, né, estabelecida, muitos dos nossos processos de formação são oferecidos para a rede municipal, para os profissionais da rede municipal, que acha que aqui tem muitos, né, da rede. E esses processos, a partir dessa parceria, eles estão conferindo pontuação para a evolução na carreira do magistério. E esse é o caso desse curso aqui. Nós não tivemos, infelizmente, a publicação no Diário Oficial, por um problema que houve na secretaria, mas eles já estão informados, quer dizer, a gente tem conversado com eles. Provavelmente, até o final da semana, esse curso vai ser publicado no DO por omissão e a pontuação está conferida normalmente, tá? Para maiores informações a respeito de certificação, assinatura das listas, o professor Hélio Araújo vai informar a todos, então vocês fiquem atentos aí para essas informações. Nós lembramos também que esse curso está sendo transmitido online pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, em auditórios online, Sala Sérgio Vieira de Mello.
Informamos também que a gravação vai estar disponível no portal da Câmara Municipal para aqueles que desejarem rever as aulas. Então, todas as aulas vão ser gravadas e podem ser acessadas por qualquer cidadão, inclusive nos locais, nas escolas, se vocês quiserem rever. Nós desejamos a todos uma ótima noite de aprendizagem e reflexão. Nos colocamos à disposição para qualquer informação que vocês queiram a respeito da Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento também oferece outros cursos em outras áreas que pode interessar a vocês. Então, eu os convido a visitar a página, né, da escola, o site da Escola do Parlamento e a página no Facebook. Lá está sempre também, tem sempre as informações dos cursos, das atividades que nós oferecemos. Tá bem? Então, uma ótima noite. Eu passo a palavra agora para a professora Águida, que também vai fazer as boas-vindas. Obrigada, Silvia. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pela questão do espaço. A Silvia estava explicando aqui que a gente vieram pessoas que não confirmaram por e-mail. Então, a gente está verificando aqui no prédio da Câmara se a gente ainda consegue mudar de lugar aqui no intervalo de uma mesa para outra, tá bom? Só para dizer que realmente houve aí uma questão das pessoas que tinham confirmado e das pessoas que vieram, né? Então, me apresentar rapidamente. Meu nome é Águida Sardenberg, eu represento a Associação Cidade Escola Aprendiz, é uma organização da sociedade civil de interesse público que trabalha exatamente com essa agenda de educação integral e cidades educadoras, né, não só em São Paulo como no Brasil, e eu faço parte da equipe do Fórum de Educação Integral para uma Cidade Educadora. A gente tem uma equipe de coordenação desse fórum, eu vou contar um pouquinho a história do fórum, mas só para vocês entenderem, o fórum já tem uma história de mais de um ano aqui na cidade. Ele foi composto não só pelo aprendiz, mas como militantes da rede da educação integral. Foi uma iniciativa de um grupo, num primeiro momento, no final de 2017. O SEMPEC, que é uma outra organização que também trabalha com essa agenda, professores da Faculdade de Educação e membros de escolas da rede municipal que já vinham trabalhando com essa agenda e que tinham o desejo de criar um espaço na cidade que pudesse manter essa discussão para além das iniciativas governamentais, né? Então, a gente sabe que São Paulo, desde a década de 30, vem experimentando práticas na rede municipal, né, que extrapolam os muros das escolas, né, que pensam essa ideia da educação integral. A gente costuma dizer que a gente defende que a educação integral não é uma adjetivação da educação, né, não é uma modalidade de educação, mas ela é a própria qualidade da educação da forma como a gente defende, né, uma educação que se volta para a integralidade das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E por que Fórum de Educação Integral para uma Cidade Educadora? Porque a gente entende que só é possível garantir o desenvolvimento desses estudantes de uma forma integral se a gente puder lançar mão de outros agentes educativos que não só a escola. A escola tem um papel fundamental, crucial e intrínseco, né, a ela, mas ela não consegue sozinha dar conta desse desenvolvimento integral. Então, a gente precisa pensar em outros agentes educativos, em outros tempos, espaços, e precisa pensar num território que se torne cada vez mais e intencionalmente educador. Então, por isso, educação integral só acontece, de fato, da forma como a gente acredita, em uma cidade que vai se tornando cada vez mais educadora. Então, a ideia do fórum era criar esse espaço na cidade, um espaço autônomo, né, um espaço que não depende da iniciativa de uma outra organização ou do governo, que dialoga com a política pública, que dialoga com o Plano Municipal de Educação, que defende as metas de educação integral do Plano Municipal de Educação, né? A gente tem tido experiências de diálogo e de incidência nas políticas públicas. O Fórum teve essa experiência no passado, de poder incidir sobre uma portaria do governo que, de alguma forma, alterava o funcionamento das escolas de educação integral. Então, isso foi muito importante. Então, a gente entende que é um papel de diálogo, mas também de defesa, né, desta concepção que a gente sabe que já vem acontecendo nessa cidade há muito tempo. E aí, só para vocês entenderem, eu vou passar rapidinho, eu preciso ver se eu sei aqui.
Então, contando aqui rapidinho para vocês, esse fórum foi lançado, então, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, na Câmara Municipal, com um seminário, né, com esses representantes dessas várias organizações e da rede municipal. Foi criada uma carta de apresentação do fórum. Algumas pessoas que estão aqui talvez já venham frequentando o fórum, que define os princípios e objetivos desse fórum. Então, nós continuamos esses encontros, criamos GTs, grupos de trabalho, e percorremos algumas temáticas relativas aos 2 temas, educação integral e cidades educadoras. Então, em maio, nós fizemos uma discussão sobre educação integral e cidade educadora, que eram as principais concepções do fórum. Em junho, nós fizemos uma discussão sobre práticas de formação na Diretoria Regional de Pirituba. Em agosto, vou passar rapidamente, porque hoje a gente precisa entrar na temática do curso. Em agosto, nós fizemos uma discussão sobre currículo na educação integral, lembrando que a gente tem preconizado sempre uma prática da rede municipal junto com uma fala conceitual. Então, a ideia é a gente poder fazer um debate consistente, mas à luz do que tem acontecido na rede municipal. Então, isso tem sido um espaço importante de troca entre a própria rede e com outros agentes. O fórum não é composto só de professores. Como a gente diz que a gente entende que a educação integral só é garantida num território educativo, então vem museus, vem outros agentes da cidade pensar a discussão de educação integral. Depois nós fizemos, em outubro, no Museu de Imigração, na MOCA, discussão Educação Integral e Imigração. Nós contamos, inclusive, com a presença do secretário de Educação, Alexandre Schneider, que veio falar da proposta da rede municipal para a educação integral. Em dezembro, nós fizemos uma discussão na Faculdade de Educação da USP, falando sobre educação integral para justiça e igualdade e discutindo gênero e relações étnico-raciais relacionadas à educação integral. E, esse ano, nós já fizemos uma discussão na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, trazendo a temática da articulação da escola com a comunidade na perspectiva da educação integral. Então, aqui o histórico. E o que a gente tem tentado fazer é que as experiências que vêm sendo apresentadas da rede sejam representativas da cidade. Então, nós tentamos rodiziar as experiências que têm sido apresentadas, né? Nós já tivemos a Drepenha, Pirituba, Freguesia e Butantã. Esse curso que vocês vão começar hoje, ele nasceu, então, na verdade, a gente começou o fórum, e aos poucos, né, com o público, com a continuidade das discussões, nós nos aproximamos da Escola do Parlamento, a quem eu quero agradecer publicamente a parceria, na figura da Silvia Carvalho e do Hélio, que têm sido grandes parceiros, para pensar como é que o fórum poderia compor uma agenda de formação da Câmara, né, como Casa do Povo. Então, essa parceria foi feita sem que a autonomia do fórum fosse comprometida. E, além, agora, nesse ano, do fórum estar dentro do calendário de formação da Escola do Parlamento, com a possibilidade de pontuação para evolução funcional, que a gente acha importante, porque é um espaço de formação, né, dos professores e de outros agentes. A gente almeja que outros agentes, que a gente entende também, como a gente falou da cidade, que a gente só promove a educação integral, tendo uma prática intersetorial, dialogando com os vários campos de conhecimento, com quem atende a criança, né? Não é só a educação, é a saúde, a assistência, a cultura. E aí veio a ideia, havia um desejo, como o fórum ele tem um caráter político também, de debate, né, das metas educacionais na cidade, além do compartilhamento de práticas, a gente foi vendo que, desde 2007, com mais educação e com a agenda da educação integral mais presente no país, muitas experiências foram sendo sistematizadas na forma de produção de teses acadêmicas, de publicações de agentes da sociedade civil, de documentos do governo importantes, né? E que muitas vezes a gente não tinha tempo para fazer um debate aprofundado sobre essas produções. Então, qual que foi a ideia? A gente ter hoje o fórum está com 3 braços. Então, a gente tem o fórum, propriamente dito, que eu vou até passar aqui rapidinho para vocês o calendário, e todos aqui estão convidados, ele é aberto, ele acontece mais ou menos bimestralmente ao ano, a gente ainda tem 3 encontros, ele é aberto a qualquer cidadão. A gente está lançando hoje o curso Fundamentos da Educação Integral para uma Cidade Educadora,
que são esses 5 encontros até outubro, que devem girar em torno dessas apresentações de teses e publicações relativas às temáticas que vocês viram quando se inscreveram, né? Então, vocês viram, a gente já falar de inovação, de gestão democrática, de educação integral nas infâncias, como é que a gente pensa a educação para a infância, né? E não uma educação... a gente tem essas rupturas, né? Educação infantil, é uma ruptura para o ensino fundamental 1, né? Uma lógica, uma escola diferente, depois uma ruptura para o ensino fundamental 2. Então, como é que a gente pensa uma educação integral para as infâncias de 0 a 12 anos, um diálogo com o currículo paulistano, né? Infantil da cidade, que é um documento muito interessante. A ideia de fazer discussão sobre a diversidade na educação integral, a inovação, enfim, uma série de temas. É claro que a gente não vai poder se debruçar com tanta profundidade como a gente queria, mas a gente quer dar mais espaço para isso. E a gente tem também, para quem tiver interesse, um outro braço do fórum, que é o curso Potenciais Educativos do Território Urbano. Eu queria perguntar, alguém que está aqui fez o módulo 1 do curso Potenciais? Vocês gostaram? Muito? Que bom. Então, agora vai ser inaugurado o módulo 2 e depois vai ter o módulo 3. Só para vocês entenderem, é um outro curso lançado pelo Fórum de Educação Integral, com coordenação técnica da Associação Cidade Escola Aprendiz, que é um curso que visa sensibilizar as pessoas para os potenciais educativos da cidade. Então, a gente fala muito de outros conhecimentos, do quanto a cidade pode mobilizar a aprendizagem, mas como que é isso? Que conhecimentos são esses? Então, como é que a gente pensa a partir de, vamos dizer, agentes formadores não muito convencionais? Então, quem fez o módulo 1 sabe disso. Então, a gente tem coletivos da cidade dando essas formações. Então, por exemplo, um coletivo de mobilidade, pesquisadores de gênero, né? Outros agentes da cidade levando as pessoas para a cidade para pensar que conhecimento é esse, como é que a gente pode mobilizar isso com os estudantes ou no lugar onde a gente estiver, né, atuando na cidade. Então, agora a gente vai ter o módulo 2 do curso Potenciais Educativos, que também pontua pela Escola do Parlamento, e depois um módulo 3 ao longo desse ano. E hoje, enfim, a gente inaugura, então, Fundamentos com muita alegria. Eu estou super feliz de ver a casa tão cheia, a despeito de ver as pessoas no chão. Eu peço desculpas. Mas a gente está muito feliz de saber que essa é uma agenda, enfim, né, que tem aí uma repercussão, que as pessoas têm interesse na cidade. A gente espera que vocês levem para onde vocês estiverem a discussão, essas discussões que o Fórum tem lançado. Uma outra coisa importante de dizer é que esse espaço não vai trazer só professores, mas a gente tentou, principalmente os professores que têm frequentado o Fórum, valorizar a produção acadêmica desses professores da rede municipal, vai ter da rede estadual, hoje a gente vai ter Santos também. Então, a ideia é, de fato, compartilhar esse conhecimento que vem sendo produzido, não só, a gente vai ter livros e publicações não só de professores, e o nosso intuito, né, Fabiana, a gente deseja ir sistematizando as produções que vão sendo apresentadas para pensar o que em São Paulo então vem sendo produzido, né, de conhecimento acerca de educação integral, esse das educadoras, e que práticas têm sido realizadas na cidade. Então, a gente quer que fique também... É lógico que eu estou falando aqui, parece uma coisa grande, mas quem milita e está aí, né, que é da sociedade civil, sabe que não é fácil, né, criar um fórum, sustentar. Então, é uma demanda de trabalho muito grande, mas a gente tem aí os ideais. O nosso ideal é que, ao longo dessas discussões, a gente consiga sistematizar e que fique um legado, né, dessas discussões todas, que a gente não perca o caldo dessas discussões aqui na cidade, até para que essa agenda tenha continuidade. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês, desejar uma boa formação para a gente até outubro. A gente está tentando garantir um bom espaço aqui para debate, então, enquanto vocês forem ouvindo, vão aí anotando, pensando as questões, para a gente poder conversar também com as questões que forem aí sendo suscitadas durante o debate. Tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria de chamar a professora Fabiana Jardim, da Faculdade de Educação da USP, que também é membro do Fórum e da coordenação do Fórum, e que vai mediar, então, a mesa de produções. Obrigada. Boa noite. Além da professora
Fabiana Jardim. Eu vou chamar também o professor Jamir Nogueira para compor a mesa. Ele é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, com formação em História e Pedagogia, e é supervisor escolar da Diretoria Regional de Educação Jaçanã Tremembé, e é um dos articuladores da Sena Norte, Fórum de Cultura da Zona Norte. Ele também participa do Fórum da Criança e Adolescente, sempre numa perspectiva de construção de ações em rede nos territórios. Vou chamar também a professora Márcia Calçada, mestre em Educação pela Unime Santos, pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia e Supervisão Escolar, e sua dissertação de mestrado profissional em práticas docentes de educação de ensino fundamental abordou a escola de tempo integral no município de Santos, elos entre sujeitos e saberes. Atualmente é coordenadora de políticas educacionais do Departamento Pedagógico da SEDUC Santos. Então, eu vou passar a palavra para a professora, que vai coordenar os trabalhos de hoje. Agradeço e me coloco à disposição de todos. Obrigada. Boa noite. Acho que não vou. Acho que a Águida já fez um bom trabalho, né, apresentando o fórum, apresentando os objetivos do curso. Então, eu acho que a gente, sem mais delongas, pode passar à apresentação da Márcia e do Jamir. Acho que só antes da gente começar, só para explicar como a gente pensou a dinâmica, né, como a Águida comentou, a ideia é que a gente possa fazer circular produções, né, trabalhos acadêmicos. Acho que o fórum ele é um espaço que é ao mesmo tempo de formação e de articulação. Então, por mais que a gente tenha, né, composto mesas e tente fazer esse jogo, né, entre pessoas para trazer um conhecimento às vezes mais organizado, né, e experiências práticas, nem sempre dá tempo de aprofundar e perguntar e conversar, né, da medida da profundidade que a gente às vezes gostaria, né? Então, acho que esse curso ele também responde a essa ansiedade, enfim, a essa vontade de poder escutar com mais vagar, né? Muitas vezes pessoas que estão fazendo pesquisas na rede, que compõem o fórum, que estão e que... Então, a gente pensou numa dinâmica mais ou menos assim. Cada um do Jamir e a Márcia, né, hoje, tem entre 25 e 35 minutos para fazer as suas apresentações. Eu estou aqui na função de coordenadora. Já peço desculpas que vocês vão ficar um pouco cansados de mim, porque sou eu que vou fazer a coordenação da outra também, porque não era para ser eu hoje, mas o João Kleber, que foi quem pensou, né, e, enfim, sonhou esta mesa, não pôde estar aqui porque ele está com uma gripe muito terrível por conta, né, enfim, acho que nem precisa de muita explicação, embora aqui está bastante quente, muito calor humano, né. Então, é essa a proposta. Eles têm 35 minutos cada um. Eu vou fazer alguns breves comentários, mas, de qualquer maneira, se vocês já estiverem sinalizando que vocês têm bastante questões, até posso me retirar e passar a palavra direto, porque a gente começou com algum atraso e o mais importante para a gente é garantir que vocês tenham tempo também de fazer as perguntas. Então, de novo, agradecendo a presença de todos vocês e passo a palavra para o Jamir Nogueira. Não, gente, desculpa. Eu anotei na ordem aqui. Para a Márcia Calçada, que vai... Você se apresenta, Márcia? Aqui vai ficar aceso. Essa parte não, a gente vai... Onde está? Não, eu posso. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Márcia Calçada, sou professora da Rede Municipal de Santos. Tá bom, você consegue... Há 28 anos e estou super lisonjeada, emocionada e honrada de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, humildemente, dessa minha experiência, tá? Esse início, esse desenho são dos nossos alunos, é um desenho dos nossos alunos, de um projeto que a gente tem lá, São dos Alunos da Leitura, A Natureza Tecida em Diálogos, ele é um projeto de arte e leitura,
Márcia, desculpa. Ah, vou precisar, né? Tá. Então, bom, vou apresentar os meus slides. Talvez fiquem um pouquinho maçantes, porque, na realidade, a proposta que o João Kleber me fez foi apresentar o resultado da pesquisa. E resultado da pesquisa não dá para fazer apresentação show, tá, gente? Então, vamos lá. Num país de desigualdades, muitas são as vozes que se misturam à minha. A luta pelo direito à educação de qualidade para sempre continuará. Resistiremos pela concepção de educação integral para todos. Honraremos a quem muito trabalhou pela melhoria da escola pública. A escola é um espaço de todos e por todos. Os interesses apenas pedagógicos são primários diante da amplitude social a que a educação nos remete. Onde os olhos não alcançam e a razão não compreende, só a educação cabe. Escrevi esse pequeno texto quando eu estava... Onde que a gente aponta? Para cá? Para cá? Computador? Para cá? Não. Então, estou indo. Foi? Mas aí voltou para cá. Então, você quer ir virando, então? Porque... Bom, Fundamentos da Educação Integral para uma Cidade Educadora, estudos sobre educação integral no município de Santos, elo entre sujeitos e saberes. Tá? Fiz o mestrado profissional na Unimes por uma bolsa de um programa mestre-aluno da Prefeitura de Santos. Tá? Bom, essa prática que me encanta e que me inquieta há 28 anos, na rede fui professora, coordenadora pedagógica. Como coordenadora pedagógica de uma escola de tempo integral, fui convidada a chefiar a seção de ensino fundamental da nossa rede. Fiquei lá há 5 anos e hoje também, devido ao meu trabalho, né, fui convidada a coordenar as políticas educacionais da rede. Bom, a minha pesquisa pretendeu focalizar a realidade encontrada na rotina de 4 escolas do ensino fundamental de tempo integral no município de Santos. Visou diagnosticar as fragilidades e perspectivas do processo de integração curricular, mediado por professores, educadores sociais e gestores, com o foco de formular propostas de enriquecimento desse cotidiano que acolhe o estudante por 10 horas diárias, hoje dividido entre 2 períodos, um de aulas e outro de oficinas. Com o passar da apresentação, vocês vão entender esse desenho do atendimento em Santos, que é diferente de cada cidade, né, cada estado, cada rede tem a tipologia própria de atendimento da educação integral. Bom, como problema, nós tínhamos as escolas que concebiam os projetos setoriais individualizados, que não dialogam, né, não dialogavam entre si, nem constroem um currículo unificador de suas jornadas, impossibilitando a realização de propostas colaborativas e com objetivos comuns para a promoção de aprendizados significativos. Qual a articulação existente entre os sujeitos e os saberes nas escolas de tempo integral investigadas? Então, esse era o meu problema. Nós temos o período da manhã com os professores concursados, regular, com a matriz curricular. Eles almoçam na escola, permanecem no mesmo prédio e, à tarde, a gente tem as oficinas com os educadores sociais. Tá? Bom, o objetivo geral é investigar como se dá o desenvolvimento da articulação pedagógica pelos professores da jornada regular e os educadores sociais da jornada ampliada, a fim de verificar a ligação dos currículos por meio da ação de diretores e coordenadores, fundamentada pelo PPP. Bom, as políticas públicas no âmbito da educação integral
tenha convergência de esforços e objetivos. Segundo Carvalho, em 2007, no início da década de 1920, implantou-se em São Paulo a reforma Sampaio Dória, assentada no tripé educação intelectual, educação moral e educação física, em 1920. Desde então, surge a procura por uma educação de cunho integral e humanizador. Também no Ceará, em 1922, Lourenço Filho incentivou o modelo spenceriano, no qual a escola não se limitava a ensinar a ler, escrever e contar. O objetivo da escolarização era educar física, intelectual e moralmente, sempre favorecendo a adaptação ao meio. Sendo assim, segundo Carvalho, Santos e Tamberlini, em 1932, nós tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em 1950, a primeira Escola Parque, de Anísio Teixeira. O Manifesto dos Educadores, em 1959. Já em 1962, o Método Paulo Freire. 1962 a 1969, os ginásios vocacionais, né, que fizeram tanto sucesso. Em 1980, os Centros Integrados de Educação Pública Darcy Ribeiro, os CIEPs. Em 1988, a promulgação da Constituição. 90, a realização do primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras. A aprovação da LDB em 96. Em 2006, a criação do Fundeb. Em 2007, a criação do programa Mais Educação. E, em 2014, a promulgação do PNE para o decênio 2014 a 2024. Então, a gente vem aí numa longa caminhada, né? Segundo Cavalieri, né, tão conhecida para quem lê e estuda educação integral, o conceito e a proposta de educação integral no Brasil estão marcados pelas ideias e experiências conduzidas pelo grande educador Anísio Teixeira, né, falecido em 1971, no estado da Bahia desde o início do século XX. A tendência pedagógica trazida da Europa e dos Estados Unidos referenciava John Dewey, filósofo americano, atuante na área educacional e promotor de ideias democráticas e concepções pragmáticas. De acordo com Maurício, um dos fatores importantes para o baixo rendimento da escola brasileira, na visão de Darcy Ribeiro, era o pouco tempo de seu atendimento. Para ele, a criança das classes abastadas tinha em casa quem estudasse com ela, não se prejudicando quanto à carência das horas escolares. Já a criança pobre contava apenas com a escola para adquirir o conhecimento formal. A escola de tempo integral, né, entende agora um novo paradigma. Para Jaqueline Moll, a jornada escolar ampliada implica o mesmo desafio da sociedade contemporânea, o conviver, e apresenta como pauta formativa as múltiplas dimensões do desenvolvimento, em que crianças e jovens são acolhidos em escolas e espaços educativos que os respeitem em suas diferenças por meio de atividades humanizadoras. Então, nós temos as dimensões social, afetiva, intelectual, física e cultural. Nós temos os tempos, os sujeitos, os espaços e os saberes. E, para isso, nós precisamos do estrutural, do econômico e do profissional, para essa educação integral, nesse novo paradigma, acontecer. Para isso, um dos capítulos do meu trabalho, da minha pesquisa, ele engloba, isso deu bastante trabalho, mas ficou bem legal, foi bem interessante, 120 produções acadêmicas, tabuladas, categorizadas, de 2011 a 2016. Então, tudo
que tiver relacionado com a questão de currículo, dessa integração curricular durante o período que a criança fica estendido na escola, tem aí nessa pesquisa. Então, o que nós percebemos nessas 120 produções acadêmicas que estão divididas por cores, por tema, por ano, por instituição, título, nome, é só copiar e colar lá no Google, que aí você vai ter a pesquisa, o trabalho todo, né, da pessoa. Descobrimos que, no Brasil, o fomento de políticas públicas para a ampliação da jornada escolar é o que ainda nos inquieta e nos move. Nós ainda estamos nesse patamar de fomentar políticas para ampliar a jornada. Enquanto que, na Europa, eles já subiram alguns degraus, eles já estão nas questões curriculares e pedagógicas. Tá? Enquanto a gente ainda está pensando na política, eles já têm a política estabelecida, eles já estão num outro patamar. Bom, os referenciais teóricos que eu utilizei para o meu trabalho, para a minha pesquisa, que foram bem ao encontro do que eu estava pesquisando, eles são de Felício, que ressalta a lentidão na implementação de escolas de educação e tempo integral nas redes públicas brasileiras devido a 3 problemas. O de ordem econômica, investimento para a manutenção da escola como um todo. De ordem estrutural, que é a organização do espaço, do tempo e do currículo. E de ordem profissional, aumento de profissionais na escola atuando em tempo integral em um único estabelecimento de ensino. A dedicação exclusiva, né? Soma-se aos desafios a questão da qualidade dos processos educativos, desenvolvidos ao longo da jornada escolar ampliada, visando a melhoria da educação e do ensino oferecido. Esse é o resumo, né, da Felício. Maurício já ressalta que a gestão sempre comum ao projeto curricular, facilitando a interação de atividades com melhor assimilação da proposta de tempo integral pela comunidade escolar. Há uma percepção geral de que o aumento do tempo escolar, medido em horas e dias de ensino, poderia melhorar o rendimento dos estudantes. Tá? Há essa percepção. Já Santos, que é uma professora portuguesa, propõe a ação colaborativa de trabalho escolar e práticas de articulação curricular, por meio da contextualização dos saberes, demonstrando a importância da coordenação pedagógica para o sucesso da aprendizagem. As dimensões dessa articulação curricular, segundo Santos, é a dimensão horizontal, entre as disciplinas de um mesmo ano, a vertical, que é o percurso do aluno ao longo dos níveis de ensino, e a lateral, que é a interligação da escola, da família e da comunidade. Essa dissertação também é bem interessante, bem minuciosa, você conhece? E ela está lá num dos capítulos daquele que eu falei, que é o estudo da arte, né? Estado da arte. Bom, esse é o cenário da educação integral na Rede Municipal de Ensino de Santos, em 2017. Então, nós tínhamos, né, o programa Novo Mais Educação, com voluntários, com 30 unidades municipais de educação, com projetos e oficinas articulados ao PPP, acompanhados pela equipe gestora. Esse ano, nós só tivemos 6 escolas contempladas, e ainda nem começou, como todo mundo sabe, né, que a verba do Novo Mais Educação ainda não chegou. Nós tínhamos também, o ano passado, né, as escolas de tempo integral, que foram construídos os prédios para esse propósito. Tem a equipe gestora, são 6 unidades de ensino fundamental, 1 unidade de educação especial, e também temos toda a articulação, articulada as ações ao PPP. Temos o programa Escola Total, que é um programa que já existe há 12 anos, que, com o fomento do Mais Educação, nós criamos esse programa, ele é regido por lei,
e veio para implementar mesmo a educação integral no município. É um investimento municipal. Dentro desse programa, nós temos 3 projetos: o projeto da Jornada Ampliada de Alunos, o projeto para ver a banda tocar e o projeto Nossa Escola, que é a escola de sábado, de final de semana. Tá? Então, esse é o guarda-chuva do programa Escola Total. Nós temos também as entidades subvencionadas à Prefeitura Municipal de Santos, que são os SECOMs e a Educação Infantil, que também faz esse atendimento em tempo integral. E nós temos a Educação Infantil de tempo integral, que é a pré-escola e a creche. Tá? Então, essa é a tipologia que nós tínhamos até o final do ano de 2017, que foi utilizada na pesquisa. Tá bom? Bom, a metodologia que eu utilizei foi a qualitativa de Gil, compreender e interpretar determinados comportamentos, a análise de dados de Bardin, que é o conjunto de instrumentos metodológicos aplicados a discursos, e os procedimentos que eu utilizei. Primeira fase foram as pré-análises dos depoimentos, todos gravados e transcritos. A segunda fase foi a exploratória, onde houve a codificação das categorias, a identificação das unidades de registros e descrições analíticas de todo o discurso dos entrevistados. A terceira fase, o tratamento dos resultados, análise e interpretação dos dados. E a quarta fase, a discussão dos resultados com a teoria pesquisada. Os sujeitos, nós entrevistamos 4 diretoras, 4 coordenadoras pedagógicas, 8 professoras, 8 educadores sociais e 8 alunos. O local, as 4 escolas de tempo integral localizam-se na zona leste da cidade de Santos, em áreas urbanas. Atendem alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, por meio de aulas regulares pela manhã e oficinas à tarde. E os instrumentos utilizados, eu utilizei o termo de consentimento livre esclarecido, a autorização da Secretaria de Educação para a realização da pesquisa, as entrevistas semi-estruturadas e a aprovação do Comitê de Ética. Aí está a aprovação do comitê. Bom, agregando as análises, né, os resultados e considerações sobre a realidade local investigada, em autores que já trilharam caminhos semelhantes, eu trouxe, sim, algumas falas bem interessantes, né? Por exemplo, do Arroio. Alargar a função da escola, da docência e dos currículos para dar conta de um projeto de educação integral em tempo integral que articule o direito ao conhecimento, as ciências e tecnologias com o direito às culturas, aos valores, ao universo simbólico, ao corpo e suas linguagens, expressões, ritmos, vivências, emoções, memórias e identidades diversas. Essa função da escola mais integral da formação humana exige mais tempos, mais espaços, mais saberes, artes, compromissos profissionais, diversidade de profissionais. Então, isso vem ao encontro de toda a pesquisa. Felício também entende que o currículo integral ele vai além da oferta de mais tempo nas instituições educacionais e do enriquecimento do currículo oficial. Deve ser compreendido como um único processo, construído na perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Precisa ter em vista a interdependência das áreas do conhecimento com as instituições e destas com o contexto social, a partir de projetos desenvolvidos por educadores e educandos de forma colaborativa. Para Santos, as práticas proativas e colaborativas encontram dificuldades na atividade isolada do professor, demonstrando-se assim a importância da coordenação pedagógica e do processo longo e lento de formação em serviço.
Esta repercute na qualidade do trabalho com os alunos e pode garantir a articulação entre os currículos, cujo elo é o professor titular da turma. Essa é a portuguesa. Então, eles estão nesse patamar. Também constatou que Portugal incentiva em suas leis a flexibilização e a articulação curricular que induzem a procedimentos de aproximação entre docentes dos diferentes níveis e ciclos de ensino e ao conjunto de relações essenciais à colaboração e cooperação. Ser capaz de agir e refletir sobre o próprio fazer constitui o verdadeiro compromisso do profissional da educação. Se não há reflexão, não há comprometimento profissional. Freire declara que somente refletindo sobre si e sobre sua ação tem-se consciência sobre ela. Esse mestrado que eu fiz, ele foi profissional. Então, o tempo todo você tem que refletir sobre a prática, o tempo todo. Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de distanciar-se dele para ficar com ele, capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e transformando-o, saber-se transformado pela própria criação, um ser que é e está sendo no seu tempo, que é o seu, um ser histórico, somente este é capaz, por tudo isto, de comprometer-se. Aqui é a fala de uma menina de 10 anos, que eu transcrevi para trazer, dentre tantas outras que eu registrei. Dentro dessa categoria, concepção de educação integral e práticas pedagógicas, a gente fez N perguntas, né, para as alunas, e olha o que ela disse para mim de uma maneira assim, super natural, como se ela estivesse batendo um papo. A minha professora da manhã falava o que ia acontecer. E a da tarde falava outras coisas que também faziam parte do projeto. E isso ajudava bastante, porque com toda certeza ficava mais fácil, muito mais fácil. Se todos trabalhassem desse jeito, acho que ia mudar bastante coisa, porque aí nossa escola ia ficar bem mais interessante. Porque não é só a SEDUC mandar os projetos e alguns alunos terem a ideia. Não, alguns professores da manhã e da tarde têm que sugerir, têm que dar ideia, têm que ajudar os alunos a trabalhar em equipe. Todo mundo. Gente, não é? Nossa, cada vez que eu me lembro... Bom, então as considerações finais da pesquisa. O currículo é o caminho por onde os estudantes enveredam de modo subjetivo, sob a mediação atenta dos profissionais da educação. Portanto, acredita-se na responsabilização da sua prática, em seu acompanhamento e sua avaliação contínua por gestores e toda a comunidade escolar. Somente legitimando a colaboração de todos os profissionais implicados no processo de edificação e reestruturação curricular, haverá a retomada de consciência da necessidade desse envolvimento responsável para a melhoria e transformação das realidades de cada educando como uma missão social. Ao analisar as entrevistas, destacaram-se fragilidades quanto ao acompanhamento das ações das escolas de tempo integral, principalmente no que se referia à implementação dos PPPs, de forma intercurricular. E quando se implementa, mas não se monitora, nem se avalia periodicamente uma política educacional, por meio de evidências, ela está fadada à descontinuidade e à inefetividade.
Nesse sentido, para que haja um trabalho colaborativo e participativo, é necessária, de um lado, a liderança segura de um grupo gestor institucional na figura da Secretaria de Educação, do supervisor de ensino e, de outro lado, a escola, na figura da equipe gestora, engajada, comprometida, com alguma experiência e proatividade, resiliente e que saiba operacionalizar os interesses conflitantes dos diferentes grupos que constituem a comunidade escolar. Embora já bastante presente nos normativos legais, a articulação curricular ainda está longe de ser uma prática corrente. Nas escolas onde decorreram os estudos, as práticas de articulação foram superficiais e irreconhecíveis, quando existentes. E sua busca aconteceu predominantemente em reuniões separadas, amparadas pela coordenação pedagógica. Descortina-se, assim, um panorama de necessidades quanto à transformação do currículo existente, dos tempos, tanto para a formação em serviço, quanto para o diálogo entre os profissionais e alunos. No que se refere à inserção de uma proposta institucional que direcione um PPP colaborativo, criando possibilidades de práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas. Bom, essa pesquisa, né, a gente reconheceu todas essas questões, a dificuldade dessa articulação, a criança que entra às 7 sai às 5 da tarde, e esses profissionais que não se falam, né? No mestrado profissional, a gente precisa criar um produto, né, com todos esses resultados. Então, a partir da coleta de dados, da análise da investigação e do aporte teórico, esta proposta de intervenção pretende subsidiar ações para a efetiva integração curricular na perspectiva da formação integral, interdisciplinar e da gestão democrática, considerando a realidade do território educativo, na qual cada escola se insere, especialmente servindo como fonte de inspiração e sensibilização após as denúncias levantadas. Porque foram denúncias, né? E eu trabalho na secretaria há 28 anos, convidei as minhas chefes todas para assistirem à defesa, e legal, né? Legal que fui ouvida, né? É a voz das escolas, né? A pesquisa trouxe bem essa realidade. Bom, com base em Felício, foram elencadas detalhadamente as vulnerabilidades que motivaram esta pesquisa interventiva, essa proposta interventiva, estando aqui classificadas em ordem econômica, estrutural e profissional. Então, eu dividi essas vulnerabilidades nessas 3 ordens e fui detalhando, dentro da ordem econômica, que era investimento e manutenção, todas as fragilidades. Então, é um documento que, para uma secretaria tratar, cuidar, pensar, elaborar numa política educacional, está pronto, né? Aqui tem o retrato da realidade. Aqui nós temos, com relação à ordem estrutural, espaço, tempo e currículo, tá? Que aí fala do espaço, do tempo. Tempo, por exemplo, insuficiência de reuniões entre professores e educadores sociais durante o ano letivo, falta de tempo para dar continuidade às formações iniciadas, falta de tempo para a troca de experiência e o estudo de casos empíricos e teóricos. E aqui vem todas as questões que os profissionais apresentaram. Aqui, a questão do currículo é onde a gente tem muito mais itens, né, a serem trabalhados, a questão da vulnerabilidade, dessa articulação. Olha quanta coisa. Não foi? Foi?
Acho que não foi. Isso. Aqui, a questão da ampliação do regime e função e visão funcional, também tem tudo detalhado, o aumento de profissionais em regime de dedicação exclusiva, a visão funcional, todas as vulnerabilidades dessas 4 escolas, né, que é uma amostra, mas que a gente sabe que é o que acontece também nas outras. E o objetivo dessa proposta é integrar o currículo por meio da gestão democrática, das práticas colaborativas e dos projetos interdisciplinares referentes a objetivos comuns, promovendo mostras de estudos que valorizem o conhecimento, a cultura e as experiências advindas de um aprendizado significativo para os estudantes e a comunidade, insistindo na necessidade de alinhamento ao PPP. E aí a gente traz um roteiro de gestão para a Secretaria de Educação, porque se nem a Secretaria de Educação sabe para onde ela quer ir, fica difícil as escolas saberem. Então, tem as etapas, é uma sugestão, a gente sabe que isso aí não é pegar, ir lá e fazer, não tem receita pronta, é uma sugestão. Tá? E temos também, aí são algumas etapas desse roteiro de gestão, e temos também o roteiro das escolas. Tá? Com todas as etapas. Por exemplo, etapa 1, pesquisa de satisfação à comunidade escolar no fim do ano letivo por meio de um questionário virtual. Etapa 2, reconhecimento do bairro e verificação da cultura local pelos profissionais, em loco. E assim vai. O interessante, pode passar, é que nós já nos apropriamos de algumas sugestões desse trabalho. A Secretaria, esse ano, veio com um novo formato de um projeto político-pedagógico. Reconheceram, né, essa pesquisa e, imediatamente, já agiram. Então, o maior desafio é conquistar corações e mentes para a efetivação de propostas que transformem os educandos em cidadãos do mundo e protagonistas de suas histórias. Quanto a isto, não há receitas prontas, porém, exige-se um movimento de construção e, dadas as condições de trabalho, as práticas têm de ser avaliadas e cobradas. Para tal, ouvir professores, pais e alunos torna-se fundamental para a escola ter sucesso e transformar-se num polo educativo e cultural da sociedade. Aí vem as referências, são 4 slides, pode ir. E eu acabo assim. A educação escolar em tempo integral pressupõe um projeto de formação humana. Caso contrário, ele pode se transformar em mera demagogia. Muito obrigada. Bom, gente, Só um minuto, por favor. a gente, acho que a Silvia vai dar a notícia de maneira mais organizada, né? Mas a gente vai, se conseguiu um espaço maior, mais confortável, sem risco de incêndio. Então, a gente vai só pedir para vocês saírem, não todo mundo junto, mas, né, a gente vai se organizando para sair aos poucos. O auditório é no 1º andar. Tudo tem o seu lado bom. Não, gente, por favor, eu peço para vocês não se levantarem, por gentileza. Né? Tudo tem o seu lado bom, né? O lado bom é que todo mundo está aqui junto discutindo. E o lado ruim é que nós vamos ter que nos deslocar um pouquinho. Então, eu vou pedir a paciência de vocês e a organização para que a gente não saia de modo que cause um problema para nós. Então, eu vou pedir assim, ó, a primeira fila que vai sair é aquela fila que está ali na parede, e aí eu peço para vocês irem levando as cadeiras lá para fora, que aí ali a professora Miriam vai nos ajudar a dimensionar onde é que a gente deixa essas cadeiras. Aí
Aí tem muita gente que é professora aqui, né, gente? Então nós vamos fazer igual a gente faz na nossa sala de aula, né? Quando tem que sair, a gente vai aos pouquinhos, não é? Então vamos praticar isso hoje entre nós, né?